Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo vou te ensinar sobre uma estrutura de dados nova, chamada pilha. As pilhas aparecem em diversos contextos dentro da computação. Por exemplo, durante a execução de um programa, existe uma pilha que gerencia a chamada e o retorno de funções. Quando nós estamos tratando de computação gráfica 3D ou de robótica, as pilhas são utilizadas para auxiliar no cálculo das posições de objetos ou de partes de um robô. E também, na navegação de internet, por exemplo, as pilhas são utilizadas no browser para gerenciar o fluxo de navegação e permitir, por exemplo, que você retorne a uma página anterior. Então, nesse vídeo nós vamos entender o que é uma pilha e como nós podemos implementá-la em Python. Mas antes de começar, gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Até o momento, a gente tinha inserido dados apenas em listas. E nós conseguimos acessar um dado em qualquer posição da lista, às vezes com mais ou menos esforço, dependendo do tipo de lista que a gente tinha escolhido. Mas às vezes, por conta da natureza do problema, nós precisamos guardar dados apenas em partes bem específicas, como por exemplo a primeira ou a última posição. E aí, nós podemos tirar proveito dessa restrição do problema para escolher uma estrutura de dados que seja altamente eficiente para o caso. Essa forma bem específica de inserir ou remover elementos em uma estrutura de dados é chamada de política de acesso. E o que é uma pilha? Uma pilha é justamente uma estrutura de dados cuja política de acesso obriga que o último elemento inserido seja o primeiro a ser removido. E aí você não precisa viajar muito para entender esse conceito não. Pensa no seguinte, pensa numa pilha de pratos ou uma pilha de livros. Quando você coloca livros em uma caixa, um em cima do outro, empilhados, para que você possa acessar os livros que estão mais embaixo, você precisa remover aqueles livros que estão lá em cima. Ou seja, o último livro a entrar, aquele que está no topo da pilha, precisa ser o primeiro a ser removido para que você possa acessar o próximo livro. Então, por conta disso, essa política de acesso das pilhas é chamada de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar tem que ser o primeiro a sair, isso do inglês. E é esse tipo de comportamento que nós queremos implementar aqui no computador. Mas por que implementar um comportamento desse? Você pode me perguntar. Pensa, por exemplo, no seu browser, quando você está navegando na internet. À medida que você vai navegando, ele vai empilhando as páginas que você foi passando. E é por conta disso que você consegue retornar na ordem inversa pelas páginas que você já visualizou. O mesmo acontece quando você utiliza aquele comando Ctrl+Z, o comando para desfazer alguma ação em algum programa, por exemplo, o seu editor de texto. À medida que você vai fazendo algumas ações, ele registra um conjunto de ações e empilha aquele conjunto. E aí, quando você pressiona Ctrl+Z, ele desempilha e desfaz a ação. Então, agora que a gente tem uma noção do nosso objetivo, vamos colocar a mão na massa. A implementação de uma pilha é bem parecida com a implementação de uma lista encadeada, que você pode conferir aqui no canal nos vídeos anteriores dessa série de estruturas de dados. E nós vamos utilizar nossa lista encadeada como ponto de partida, mas eu vou remover a maior parte do código para deixar ele mais enxuto e também para você se focar apenas naquilo que nos é mais importante nesse momento, para podermos entender o que é uma pilha. Então eu vou copiar aqui a nossa implementação de lista encadeada, tá? Daqui o nosso código, aqui para um novo arquivo que eu chamei de stack.py. Então stack é pilha em inglês. Eu vou copiar para cá. E aí repare como a gente está importando essa classe nó, que a gente utilizava para poder auxiliar na junção de pontos, né, espaços da memória que não são contíguos. Eu também tenho que copiar o nó lá da pasta onde tinha a lista encadeada, aqui para a minha pasta onde está a pilha. Tá certo? Então você tem que ter a classe nó, ou você copia o arquivo da classe nó, ou você copia a própria classe aqui para cima. Eu prefiro manter separado e importar em cima. Belezinha. E aí agora, ao invés de lista encadeada, linked list, a gente quer uma pilha, stack. A gente vai precisar de um construtor, beleza? Mas vai precisar também de uma função que diga qual que é o tamanho dessa pilha, tá? Às vezes você vai querer saber se a pilha está vazia ou quantos elementos tem ali dentro da pilha. Mas o resto aqui no meio, eu vou remover até sobrar apenas essas duas últimas funções aqui, que vão servir para a gente exibir o que tem dentro da pilha, tá certo? Então, se você não lembra, ARE, PR, dá uma representação desse objeto aqui dentro, para que quando a gente coloca ali dentro de uma lista ou dentro de algum outro objeto e quer observar que objeto é esse.
E a str diz como é que se converte em uma string. E aqui a gente está utilizando a mesma representação da REPR para retornar como string. Então, basicamente, a gente vai querer imprimir, né, exibir todos os elementos que estão ali dentro da nossa pilha. Ok, então isso aqui é para a gente poder enxergar a pilha, isso aqui para dizer quantos elementos tem lá, e aqui está o nosso construtor. Vamos fazer algumas modificações aqui no construtor. Então, quando a gente inicializava uma lista encadeada, a gente inicializava esse atributo aqui, head, a cabeça da lista, né? O primeiro elemento da lista. Mas agora a gente não está tão interessado no primeiro elemento, a gente está interessado no último elemento. Então, por uma questão semântica, assim, de nomenclatura mesmo, eu vou modificar esse head por top. Tá? Então a gente quer saber o topo da lista. No momento que eu iniciar a lista, passando nada, tá? Como argumento, apenas chamando stack, abre e fecha parênteses, a gente vai ter o topo vazio e vai ter um tamanho de lista igual a 0. Certinho? E aí, se o usuário tentar utilizar a função len para calcular o tamanho desse nosso objeto lista, vai retornar aqui o self.underline-size, que vai ter o valor 0, vai estar vazio, tá ótimo. Belezinha. Agora, o que a gente quer inserir aqui? O que a gente quer escrever como métodos da nossa lista, da nossa pilha, desculpa. É importante saber inserir na pilha, certo? É importante saber remover da pilha e também observar o valor que está no topo da pilha, sem removê-lo, tá certo? Então, observar o topo da pilha. Minimamente, são esses métodos que a gente quer implementar aqui dentro da nossa pilha. Então, vamos colocar um método para inserir. É comum, numa pilha, o método de inserir ser chamado de push. P-U-S-H, tá certo? Então, ao invés de chamar de insert, a gente vai chamar de push. Nem insert, nem append, eu vou chamar de push aqui. Uma nomenclatura padrão, assim, bem comum de se encontrar em pilhas. Então, esse aqui insere um elemento na pilha. Então, além da própria pilha em que eu vou inserir esse elemento, eu preciso do elemento que será inserido, certo? Então, vem aqui mais um argumento, o próprio elemento. E um outro método que a gente está interessado aqui é o método de remover, que ao invés de chamar de remove, nós vamos chamar de pop. Também uma outra nomenclatura comum dentro desse contexto de pilha. E aí eu não preciso dizer agora qual que é o elemento que eu quero remover, porque necessariamente vai ter que ser o último elemento, aquele que está no topo da pilha, tá certo? Então remove o elemento do topo da pilha. E eu posso colocar um outro método aqui, que é comum também chamarem de pick, que serve para você dar uma olhadinha, uma espiadinha em quem que é aquele último elemento, quem é que está no topo da pilha. Então aqui, retorna o topo da pilha sem remover. Então o nosso objetivo é escrever esses 3 métodos para podermos testar a nossa pilha. Legal. Vamos começar então pelo push, certo? Vamos inserir um elemento na pilha. Implementar o método push é até mais fácil do que implementar os métodos de inserção em uma lista encadeada, porque a gente já sabe que você vai poder inserir de uma maneira bem específica, apenas no topo da pilha. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que criar um nó, porque quando a gente está lidando com a alocação encadeada, a gente sempre precisa envolver esse nosso elemento que está chegando em um nó. E nós precisamos dizer que quem acabou de chegar, né, esse nó que acabou de chegar, ele vai ser o topo da nossa pilha. Mas nós não podemos dizer apenas isso. Antes de atribuir esse nó ao topo, a gente precisa ligar esse nó ao restante da pilha, senão a gente vai perder esses demais elementos. Então, em uma pilha, cada nó conhece quem está imediatamente abaixo dele na pilha, tá certo? Então, o nó que acabou de chegar, que acabou de ser criado, ele precisa ser ligado ao antigo topo. Então, node.next, e aqui o next faz esse papel do cara que está abaixo na pilha, vai ser o antigo topo. E agora sim, agora que ele está ligado, eu posso mover o topo para cima. O novo topo é o nó que acabou de chegar. E aqui repara que não tem nenhum caso especial, porque no caso em que o topo é vazio, né, a pilha está sem nenhum elemento, a gente vai atribuir aqui para o next o valor none, e aí não tem nenhum problema. Só vai ter um elemento ali na pilha, significa que none está abaixo, né, não tem ninguém abaixo dele de fato,
e não tem nenhum problema fazer rodar essa linha aqui. E o topo vai se tornar de fato o node que acabou de chegar. Então, só isso aí já resolve pra gente o push. E como é que a gente faz com o pop? Bom, o pop vai ser bem tranquilo também. A gente vai precisar olhar quem é que está no topo da pilha. Vai ter que retornar esse cara. É muito comum o pop, ao invés de só remover, também retornar, tá? Vai ter que retornar esse cara, então vou ter que pegar ele aqui. Node igual a self.top. E aí basta eu mover o topo uma posição abaixo. Então o topo vai ser igual a o next de quem era. Beleza? E aí a gente retorna o node. Mas aqui a gente vai ter um caso especial, que é o caso em que a gente está tentando remover de uma pilha que está vazia. Então a gente só pode fazer isso aqui se a pilha não estiver vazia. Se a gente souber que o tamanho da pilha é 0, por exemplo, na verdade, se o tamanho da pilha for diferente de 0, a gente pode fazer isso aqui. Melhor fazer assim. Então, se o tamanho da pilha for maior do que 0, é até melhor do que diferente, aí a gente pode fazer isso aqui. E aí você tem que lembrar de gerenciar o tamanho da pilha agora, certo? Então, se você vai retornar, o tamanho da pilha tem que reduzir. Então, é igual ao valor que ele tinha, menos 1. E aqui, quando a gente inseriu, a gente esqueceu de aumentar em uma unidade. Belezinha, então fechamos aqui o push, fechamos aqui o pop. Aí aqui, uma decisão de projeto, né? Você pode olhar, olha, quando for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou retornar alguma coisa, não vou retornar nada, vou lançar um erro. A gente pode lançar um erro, como a gente fez aqui no caso da lista encadeada, como por exemplo esse index error aqui, tá? Ou um outro erro particular de pilhas, assim. Como eu não vou criar um erro aqui, um stack underflow, uma coisa da vida, nós vamos lançar um index error dizendo que a pilha the stack is empty. Então a pilha está vazia. Então no caso de não retornar o nó que foi removido, a gente lança um erro dizendo que a pilha está vazia. Ótimo. E aqui o pick, ele vai ser bem parecido com o pop, tá? A gente pode até copiar aqui, exceto pelo fato de que eu não preciso remover ninguém da pilha. Então não vou reduzir em uma unidade o tamanho e também não vou fazer o top andar. Basta retornar aqui, eu posso fazer isso numa única linha também. Bem simples. Então, se o tamanho é maior do que 0, eu retorno quem está no topo. Se não, eu apenas lanço esse erro aqui. É só falar assim, se você se lembra lá da nossa lista encadeada, pô, mas está retornando o topo mesmo? O topo é um nó. O usuário está interessado no elemento, certo? Então ele pediu para guardar um número 7, por exemplo, você está retornando um nó que tem o 7, não o 7. De fato, a gente não pode retornar o topo, a gente tem que retornar aqui o valor do topo. E a gente vamos olhar aqui no nosso nó, ele tem o next, posição do próximo cara na pilha, e o data, que é o valor de fato. Então aqui no pop é a mesma coisa, a gente retorna do nó o campo data, e aqui não tem nenhum problema, a gente está guardando realmente o nó dentro da nossa pilha. Ok, só isso, Alisson? Só isso, essa implementação da nossa pilha. Ah, não acredito, vamos testar? Vamos testar, claro. Mas antes de testar, vamos fazer algumas correções aqui para não obter erros lá no teste. Então a primeira delas é aqui que está faltando 2 pontos no final do if, então a gente obter um erro de sintaxe. E aqui embaixo, naturalmente, já que a gente copiou também. Outra correção que a gente tem que fazer é nessa função REPR, porque nós estávamos utilizando esse atributo head, lá da lista encadeada, e aqui nós vamos utilizar o atributo top, certo? Head não existe mais. Legal. E aqui na REPR, eu quero mudar uma coisinha também. Você lembra que lá na lista encadeada, a gente estava colocando
o número, né, ou o dado que você colocou na lista, aí botava aquele tracinho e o sinal de maior, né, para representar uma setinha, a ligação entre esses elementos. Aqui parece mais interessante, no caso de uma pilha, a gente botar cada elemento em uma linha, certo? Então vamos pular a linha, porque isso demonstra essa relação de empilhar entre os elementos. Então vamos colocar aqui no lugar da setinha o caractere /n, tá? Então essa contrabarra aqui é uma barra virada para a esquerda que vai fazer saltar de linha. E aí, sim, podemos retornar dessa maneira. Legal, então vamos lá para o modo interativo. Do nosso modo stack, a gente vai importar a classe stack. Vamos criar uma pilha. Stack. E a gente pode observar que o tamanho da nossa pilha na sua criação é 0, legal. A gente pode tentar exibir a nossa pilha aqui, sua representação, vazio, não tem nada, legal. Mesma coisa se eu tentar imprimir a pilha, já que ele retorna a mesma coisa do REPR. E agora sim, vamos brincar aqui de colocar coisas na pilha. Então vamos empilhar o 3 primeiro, depois a gente bota o 7. E agora eu vou empilhar uma coisa com um tipo diferente, por exemplo, Python, no string, por que não? Vamos empilhar também true, um booleano. Vamos empilhar outra string, sucesso, e um ponto flutuante, tipo 1.2. Legal, então 3, 7, Python, true, sucesso, 1.2. A gente deve obter isso na ordem inversa, certo? O último a entrar tem que ser o primeiro a sair. Então vamos pedir agora para exibir a nossa pilha e ver como é que se comporta. Então, último a entrar, 1.2, está lá, primeiro a sair. Sucesso também, true também, Python, 7, 3. Se a gente remover, vamos ver. Então, pilha, primeiro o pick, sem remover, retornou para a gente 1.2, o topo está certo. Se a gente remover pilha.pop, saiu 1.2. Se eu pedir para exibir a pilha novamente, está lá, termina no sucesso agora, empilhado. Pilha.pop, mais uma vez, saiu o sucesso, saiu o true, saiu o Python. Pedir para exibir a pilha, tem que ter apenas 3 e 7, ótimo. Se a gente pedir para tirar, o 7 sai, o 3 sai e finalmente a gente obtém o erro, a pilha está vazia. Tá certo? Agora, por que uma pilha é tão vantajosa para esses casos? Então, além da própria ideia de associar, né, semanticamente, empilhar, o ato de empilhar coisas com o comportamento da nossa pilha, existe uma vantagem que a gente pode justificar do ponto de vista computacional. Para isso, a gente vai ter que analisar a complexidade das operações que estão sendo realizadas, tá? Então, vamos voltar aqui e olhar a complexidade de inserir em uma pilha. Então, a gente tem aqui, basicamente, 4 passos, certo? Então, tem um número constante de passos. A gente até tinha visto lá na lista encadeada que isso aqui é um dos casos especiais, em que a gente quer inserir numa ponta, a ponta que está segurando o ponteiro principal da lista, né? No caso lá era a cabeça, que é o topo da lista, que está fazendo o papel da cabeça. O topo da pilha, desculpa. Então a gente tem aqui 4 operações elementares, certo? Um número constante de operações, isso dá uma complexidade O de 1. É o mínimo possível que você pode obter, então é muito eficiente inserir em uma pilha, né? Complexidade O de 1. Da mesma maneira, para remover de uma pilha, a gente também não tem aqui nenhum loop, nenhum for, nenhum while, nada desse tipo. Nada que gere algo desse tipo. São também operações constantes. Tem que fazer uma comparação, depois faz aqui uma sequência de operações. Também temos complexidade O de 1 para remover. Então a pilha tem complexidade O de 1 para inserção e O de 1 para remoção. E também para acesso do seu elemento, O de 1, uma maneira bem similar à remoção. Então é muito eficiente utilizar uma pilha para esses casos em que a gente precisa de fato empilhar os elementos, né? O último a entrar tem que ser o primeiro a sair. Tá certo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é uma pilha e como que você pode implementá-la em Python e principalmente como é que funciona essa política de acesso de último a entrar, primeiro a sair. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários.
Muito obrigado e até a próxima.